A paz do Senhor, povo de Deus. Louvado seja o nosso Deus, que deixou sua palavra viva para estarmos estudando e meditando nela diariamente, meus irmãos, para que possamos fazer a vontade do nosso Deus nos dias atuais. Meus irmãos, o vídeo de hoje é uma convocação. Isso mesmo, é uma convocação para um jejum. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam, né? Não sei se essas pessoas novas, agora que chegaram no canal, não sei se viram alguns vídeos meus na playlist, mas eu quero que vocês que estão chegando agora, que estão começando a me seguir, quero que vocês entendam que a missionária aqui tem muita fé em Deus, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida e eu creio que todas essas coisas aconteceram na minha vida desde a minha infância, porque Deus tem um propósito, né, grande na minha vida. E eu confio na vontade de Deus, né? Eu tenho uma fé muito grande no Senhor. Então, quando a gente tem uma fé muito grande e a gente se apega com Deus, Deus, ele percebe, né? Deus sabe que você tem uma fé muito grande e cada vez mais ele quer te usar. E eu quero que o Senhor Deus me use da forma como ele melhor aprouver. Então, meus queridos, essa semana aconteceu uma situação na minha vida. Deus aproveitou aquela situação, aquela oportunidade para falar comigo. E o mais interessante é que quando a situação aconteceu, eu fiquei triste. E em fração de segundos, aconteceu algo que eu julgo que foi algo sobrenatural. Porque é assim que os testemunhos na minha vida se iniciam, sabe? Eu me alegro muito quando Deus fala comigo, porque eu sei que ali vem testemunho, louvado seja Deus. Então a situação ocorreu, me entristeceu no momento, e imediatamente o meu espírito reconheceu aquela situação como uma oportunidade para Deus agir. Louvado seja Deus. E meu espírito, senti que meu espírito, sabe, vibrou na frequência, sabe, da positividade. Foi algo assim maravilhoso, no sentido de que a situação era para tristeza, louvado seja Deus. Mas o meu espírito vibrou, como se quisesse dizer para mim: você tem um Deus poderoso, alma. Nós somos, né? Nós somos carne, alma e espírito. Então, o espírito está pronto, como a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá descrito, né? No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Então, o meu espírito falou ao meu coração, que é carne. Falou ao meu coração, que é carne. Essa situação pode até ser triste, mas você tem um Deus poderoso. E nesse momento, a minha mente reconheceu aquela mensagem e se alegrou e vibrou. E Deus aproveitou essa oportunidade para falar ao meu coração: filha, eu quero que você inicie um jejum. E imediatamente, abra a Bíblia, que eu quero falar com você. E antes de eu abrir a Bíblia, eu conversei com o Senhor: mas Senhor, o jejum vai ser de quantos dias? Olha a mente acelerada, querendo, né? Vai ser de quantos dias, Senhor? E o Senhor falou ao meu coração: abra a Bíblia, que eu quero falar com você. Essa situação não vai ficar como tá. Você tem um Deus poderoso e eu vou agir na situação. E eu vou agir na sua vida e na vida dos teus, da tua casa. Louvado seja Deus. E eu abri a Bíblia, meus irmãos. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque Deus é tremendo. Deus é tremendo. E eu quero que vocês, meus irmãos, sabe, cada vez mais busquem esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso.
Porque para o nosso Deus não existe nada impossível. Ele fez os céus e a terra. Busque-o enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto é tempo, meus queridos. Porque Deus quer falar com você. Deus quer fazer com que você vá para o centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Essa vida aqui é passageira, meus irmãos. Deus quer que estejamos com ele na eternidade. Então, meus queridos, eu abri a Bíblia e coloquei o dedo em cima da passagem bíblica, porque Deus queria falar comigo. Ele falou que ele iria falar comigo. Como sempre ele fala. Louvado seja Deus. E quando eu abri a Bíblia caiu no capítulo 18 do livro de Jeremias. No versículo, meus irmãos, no versículo 5, que diz, eu vou ler para vocês, Jeremias capítulo 18, versículo 5, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Louvado seja Deus. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Eu li até aqui. Foi até aqui que o Senhor quis falar comigo. Porque no momento que eu coloquei o dedo, eu iniciei a leitura no versículo 5 e a minha atenção finalizou até aqui no versículo 11. Veja, meus irmãos, Deus falou comigo e naquele momento eu entendi que Deus estava convocando não só a mim, mas me usando como instrumento para convocar a comunidade de Israel. Quem é a comunidade de Israel, meus irmãos? É o povo de Deus. São todos aqueles que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. São todos aqueles que têm o nosso Deus como seu Deus. Então Deus está convocando a vocês aqui para fazer o jejum. E se você sente no teu coração que você tem algo aí na tua vida que está difícil ou até impossível, saiba que com essa mensagem aqui, Deus está dizendo, para Ele não há nada impossível. E você e eu somos como barro na mão do oleiro, porque até o título do jejum o Senhor me deu. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, se o Senhor quer que eu faça esse jejum, né, e venha convocar o teu povo lá no meu canal, como será esse título desse jejum, Senhor? E o Senhor falou meu coração, porque eu sei que foi o Senhor, porque eu sei que quando Deus fala diferente, não é a minha mente. Vocês são como barros na mão do oleiro. Nós somos como barro na mão do oleiro, que é o nosso Deus. Ele quer nos moldar. Ele quer nos moldar, sabe? Para nos direcionar para o centro da vontade dele. Deus não quer, sabe? Que o seu povo
seja oprimido. Muitos, né? Cada um tem uma opressão diferente em alguma área da tua vida. Muitas das vezes é alguém na família que precisa de uma libertação, é uma cura. É algo aí que você, né? Que você já tentou dar jeito, do seu jeito e não conseguiu. Mas pela fé, Deus está convocando você, meu irmão, minha irmã, para esse jejum. Para que Deus venha agir na tua vida, no tempo dele. Porque, meus irmãos, aquilo que é impossível para nós, para o nosso Deus é possível, porque não há nada impossível para ele. Mas eu quero que você entenda que é tudo conforme a vontade dele no tempo dele. Sabe? Quando Deus falou comigo aqui para convocar o povo para fazer esse jejum, é porque Deus quer, sabe? Dar direções claras para vocês, abrir a mente de vocês, sabe? Dar discernimento, sabe? Liberar dons para o povo dele, né? Então, muitas das vezes a vida está embaraçada em alguma área aí, porque precisa que você vinha, sabe? Está no centro da vontade de Deus, mas para você estar no centro da vontade de Deus, é preciso você, às vezes, renunciar coisas que você acha que é importante na tua vida, mas que para Deus não é importante. Então, às vezes, você precisa abrir mão de algo, sabe? Muitas das vezes, você quer sair de um vício, então você precisa renunciar a certas amizades, né? E Deus está falando aqui comigo. Veja, eu nem programei o que é que eu ia falar. Deus apenas disse, faça o vídeo, faça o chamamento, eu vou colocar as palavras na tua boca. E Deus está falando aqui com gente. Tem vícios aí na tua vida que para você, sabe, ser liberto na totalidade, você vai ter que renunciar a amizades, pessoas, lugares que você frequenta. E vai fazer esse jejum. Deus está convocando o povo de Deus. Sabe por quê? Porque dias maus estão para acontecer. As notícias já estão dando conta de que dias maus estão para acontecer. E Deus quer que vocês estejam, sabe, no centro da vontade dele. Deus quer que vocês venham reforçar a fé de vocês. Ah, missionário, mas eu já tenho uma fé. Eu já estou cheia do Espírito Santo. Ora, o nosso Senhor Jesus também, cheio do Espírito Santo, foi jejuar por 40 dias. Está lá descrito no livro de Lucas 4. Então você está cheio do Espírito Santo, se esse vídeo chegou até você, Deus está te convocando, meu irmão, minha irmã. E o jejum, meus irmãos, que o Senhor falou no meu coração, que eu anotei até aqui no momento, ó, que eu estava falando com o Senhor, eu anotei, ó, aqui, ó, o jejum durante 7 sextas-feiras, ó, 7 sextas-feiras para fazer o jejum. E eu falei ao Senhor, Senhor, eu vou começar quando esse jejum? O Senhor falou comigo essa semana, no início dessa semana, né? Hoje é quinta-feira. Ontem foi quarta-feira de cinzas. E Deus falou comigo no início dessa semana. O jejum terá duração de 7 sextas-feiras, onde terá início, deverá você iniciar esse jejum na próxima sexta-feira, na lua nova. Louvado seja Deus. E eu falei assim, na próxima sexta-feira, na lua nova? Meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, só pode. Ainda na lua nova? E aí, meus irmãos, isso foi à noite. Isso foi à noite, eu fui dormir, quando o Senhor falou comigo. Eu fiquei ali, recebi a convocação e falei, meu Deus, se for o Senhor mesmo, o Senhor vai confirmar. Aí foi o que eu fiz, eu levantei, né? E falei assim, não, eu vou pedir a confirmação ainda hoje, porque vai que eu durma e amanhã, né, já vou estar, né, numa diferença aí, né, de tempo. Então eu vou aproveitar esse embalo aqui do meu espírito, que eu tô, né, recebi a convocação agora há pouco, deixa eu abrir a Bíblia de novo. E quando eu abri a Bíblia novamente, meus irmãos, louvado seja Deus, esse Deus é tremendo. Eu abri no livro de Jó, no capítulo 14, Deus confirmou o que ele queria. Jó,
capítulo 14, que diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Fixas o olhar num homem desses? E o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Eu li só até aqui, até o versículo 5. E fiquei ali pensando por alguns segundos: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? E Deus falou no meu coração: vocês vão fazer o jejum durante 7 dias. Eu vou moldar vocês. Pela fé, eu vou moldar vocês. E vocês não serão mais nascidos, louvado seja Deus, de mulher humana, mas vocês serão nascidos do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, Deus confirmou o que ele falou comigo. Como não amar esse Deus? Como não esperar nesse Deus, meus irmãos? Queridos, Deus vai moldar muitos que vão ver esse vídeo e vão fazer o jejum. Mesmo que se você ver esse vídeo daqui a um ano e esse vídeo chegou para você, você vai fazer o jejum, porque Deus me direcionou para fazer esse jejum e para deixar gravado. Veja, esse vídeo de hoje é um chamamento. Eu vou postar daqui a pouco. Hoje é quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Grava bem essa data aí na tua mente. A partir das 18 horas de hoje, porque Deus já me deu todo o script do que eu devo fazer. Eu junto com o Senhor, Deus já me deu todo o script. O início do jejum, o propósito do jejum é ser moldada, no meu caso, né, ser moldada pelas mãos do meu Deus. Sabe? Pelo oleiro supremo, como barros na mão do oleiro. Somos nós que cremos no nosso Deus. E se você crê também nesse Deus poderoso que eu creio, e você fizer esse jejum com fé, Deus vai moldar a você, meu irmão, minha irmã. Você vai ser liberto. Deus vai restaurar a tua vida pela fé. Tenha fé. Faça o jejum, porque no tempo certo Deus vai agir. Então, se esse vídeo, você está vendo esse vídeo para daqui a um ano, talvez no ano 2017 ou 2018, se você quiser iniciar esse jejum, faça. O jejum é 7 dias, mas não é 7 dias corridos, não. Conforme eu já falei aqui anteriormente, são 7 sextas-feiras. E eu coloquei, porque esse caderno aqui, eu anoto os meus jejuns, né? Eu tô anotando agora nesse caderno. Então eu coloquei aqui o início do jejum, né? De que eu vou me privar de alimento. Terá início às 18 horas de quinta-feira, do dia 19 de 2 de 2026, que é hoje. Então, a partir das 18 horas de hoje, eu vou iniciar o meu jejum. Ou seja, eu vou ter o início da privação de alimento a partir de hoje. Por quê? Porque Deus quer que eu esteja das 18 horas de hoje até as 12 horas de amanhã, que é sexta-feira, em jejum. Entendeu? Então, o início do jejum é às 18 horas, né? Sacrificar a carne. Sacrificar o desejo carnal do alimento. Como eu já falei para vocês, tem outros vídeos aqui no canal onde eu disse para vocês que eu não posso ficar sem tomar café, porque eu tenho dor de cabeça, mas eu creio que Deus vai, sabe? Deus não vai deixar eu sentir dor de cabeça.
durante essas 7 sextas-feiras. E o início, meus irmãos, é às 18 horas de hoje, quinta-feira, né? Então eu vou estar das 24 horas de hoje, 24 horas de quinta-feira, né? Até as 3h30 da manhã de sexta-feira, que no caso, daqui a pouco, eu vou estar em oração, vou estar louvando ao Senhor e lendo a Bíblia. Deus falou no meu coração que é para o povo dele estar nesse horário, das 24 horas, ou seja, das 0 hora, né? Das 0 hora de sexta-feira até as 3h30 da manhã de sexta-feira, orando, louvando e lendo a Bíblia. Mas você vai decidir aí com Deus qual é a refeição que você vai tirar na sua vida, né? Durante esse período do jejum. No meu caso, o Senhor falou no meu coração que eu deveria ficar, né, sem me alimentar das 18 horas até ao meio-dia de amanhã. Então eu só vou me alimentar amanhã, sexta-feira, no meio-dia. Então eu não vou me alimentar, né? A partir de hoje, às 18 horas, eu já não posso colocar alimento nenhum na minha boca. Eu conversei com Deus e foi decidido assim. Então você vai ver aí qual é o alimento que você pode tirar, né? Qual é a refeição que você vai tirar, desde que a oração, leitura da Bíblia e louvor não pode faltar. Das 0 hora, ou seja, 24 horas, né? 24 horas de hoje, quinta-feira, 0 hora, até as 3h30 da manhã de amanhã, sexta-feira. Então, vai estar acordado. Como é que você vai ficar acordado? Você dorme mais cedo hoje. Eu, por exemplo, eu vou ficar sem me alimentar a partir das 18 horas. Então, eu vou fazer minha última refeição às 17 horas. Não vai ser uma alimentação pesada, porque eu não quero encher o estômago para não sentir fome. Eu vou me alimentar normalmente, então eu vou comer, né? Uma alimentação leve às 17 horas. 18 horas eu já não posso mais me alimentar. E só vou me alimentar agora amanhã, sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, eu vou estar, né, me sentando ali na mesa, finalizando o jejum do dia dessa sexta-feira, né? E vou me alimentar. Aí na outra sexta-feira, porque é durante 7 sextas-feiras, lembra? Aí na próxima sexta-feira, né? Que vai ser no dia 27 de fevereiro de 2026, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou ficar sem me alimentar a partir das 18 horas de quinta-feira, né? No caso do dia 26, e vou apenas me alimentar às 12 horas do dia 27. Eu faço assim, ó, meus irmãos, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, ó. Tá vendo? Primeira sexta-feira, ó, é amanhã, tá vendo? 20 de fevereiro de 2026. A segunda sexta-feira vai ser no dia 27 de fevereiro de 2026. A terceira sexta-feira, tá vendo? Vai ser no dia 6 de março de 2026. E a sétima sexta-feira, meus irmãos, ó que surpreendente, a sétima sexta-feira vai ser no dia 3 de abril de 2026. E eu quero trazer aqui algo misterioso da parte de Deus. Que hoje foi que eu vim ver o mistério desse jejum. Eu tava falando com minha filha, hoje eu vou iniciar o jejum, eu vou fazer o vídeo convocando o povo de Deus para que as pessoas venham fazer o jejum, né? Então, às 3 horas da manhã de sexta-feira, eu vou postar uma live que vai ter mais ou menos uma duração de uns 10 minutos, vai ser coisa rápida, né? 10 a 20 minutos no máximo, onde eu vou estar postando para vocês como se fosse um script da oração, né, que eu fiz, e passagens bíblicas que o Senhor me direcionou já para eu ler nesses dias. Louvado seja Deus. E vocês podem estar aí, né? Vai ser algo intuitivo mesmo, né? Então vocês, quando lê, vocês já vão vendo
né? O que é que vocês querem falar com o Senhor na oração, vocês mesmos, porque cada um sabe qual é o problema que tem. Então eu peço a vocês que não comentem, sabe? Nos comentários da live, né? Qual é o seu problema? Lembre-se, é entre você e Deus. Se é algum vício que você quer se libertar, né? Ou libertar alguém da sua família, algo, conte só para Deus, não precisa escrever lá, sabe? É entre você e Deus. Agora é importante, como eu falei para vocês, que vocês estejam em oração, leitura da Bíblia e louvando ao Senhor, né? Das 0h, né? De sexta-feira até as 3h30 da manhã. Então vai iniciar, né? No caso, daqui a pouco, né? 0h de sexta-feira, porque é na madrugada de sexta-feira, até as 3h30 da manhã. Para vocês estarem na casa de vocês, sabe? Durma mais cedo, se possível. Bote um despertador para você acordar nesse horário aqui, né? De 0h. Então, quando der 11h30 da noite, 11h30 da noite de quinta-feira, você já acorda, já prepara ali o seu cantinho de leitura da Bíblia. Bota o sonzinho baixinho. Sai das redes sociais. Se for possível até, sabe? Desinstala esses aplicativos aí do seu celular, para que você não venha ficar com sua mente, sabe? Esperando alguma notificação, né? De algum artista que de repente você segue, eu não sei. Mas aí você desinstala esses aplicativos para você não ficar com a sua mente, sabe? Porque Satanás é astuto, o que ele puder fazer para tirar a tua atenção desse jejum, ele vai fazer. Porque esse horário aqui, sabe? Da meia-noite, da 0h até as 3h30 da manhã, é horário que os demônios estão aí trabalhando no mundo espiritual para destruir a vida de nós que somos cristãos, principalmente nós que somos cristãos. Então, aqui eu vou trazer algo para vocês tremendo da parte de Deus. Eu estava hoje mais cedo, né? Algo estava me chamando a atenção, das 7 sextas-feiras. E aí eu falei com minha filha, hoje é lua nova, né? Hoje é lua nova, deixa eu olhar no Instituto Nacional de Meteorologia se é realmente lua nova, porque Deus falou comigo que era para iniciar o jejum na próxima sexta-feira, que no caso é amanhã, né? Na lua nova. Eu falei assim, mas na lua nova, será que foi coisa da minha cabeça? Não. Quando Deus fala com a gente, é Deus falando com a gente. E eu fui olhar, né, pelo Google, eu coloquei lá Instituto Nacional de Meteorologia, fases da lua nova em 2026. Fevereiro de 2026. Meus irmãos, a lua nova, ela teve início no dia 17, ou seja, antes de ontem. Nós estamos ainda na lua nova. Então, sexta-feira, né? Sexta-feira é amanhã e ainda é lua nova, porque eu anotei aqui, ó, fases da lua, 2026. Então, ela teve início, a lua nova, né? Desse mês de fevereiro. 17 de fevereiro de 2026 foi o início da lua nova. Então, nós estamos na lua nova. Ela vai ter início para crescente a partir do dia 24. Então, nós estamos ainda na fase da lua nova, como o Senhor, né, me falou que Ele quer que inicie o jejum na lua nova. Então, sexta-feira na lua nova. É algo profético que Deus, né, que Deus me direcionou aqui para fazer. Louvado seja Deus, porque Deus quer, sabe, que tenha um novo ciclo aí na sua vida e na minha vida, sabe? Porque Deus quer nos moldar. Então, nós vamos nascer do Espírito, sabe? Então, cada vez mais que você vai fazendo o jejum, mais você vai nascendo do Espírito, mais você vai, sabe? Sintonizando o teu Espírito com a vontade do Senhor. Então, você vai, né, se encaminhando para o centro da vontade de Deus. E olha o mistério ainda dessa lua nova. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu sou uma mulher de fé. E eu tento, sabe, me posicionar de acordo com o que Deus fala comigo. Então, quando Deus fala comigo, que me pega assim como me pegou nessa semana para me convocar e chamar o povo dele também para fazer esse jejum, eu senti imediatamente que era algo de Deus, não era coisa da minha cabeça. Porque aquela situação ali eu conheço quando é algo da minha cabeça e quando Deus quer falar comigo, porque é algo diferente, sabe? É como se ele pegasse assim, sabe, meu espírito puxasse, sabe? E dissesse, filha, eu quero que você faça isso.
E Deus ainda me falou que ele tem convocado muita gente que tem canal grande para fazer jejum e a pessoa não faz. E Deus está chamando os pequenos, sabe? Está chamando os pequenos. O meu canal nem é grande, meus irmãos. Mas Deus, quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Louvado seja Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, porque eu não quero sair dessa terra, sabe? Não fazendo a vontade de Deus. Eu quero que Deus, sabe? Se alegre com o meu proceder. Eu quero que Deus veja que eu quero fazer a vontade dEle, que eu tento fazer a vontade dEle, que eu ouço, sabe? A voz do Senhor e não faço como Eli, que ouviu a voz de Deus e foi rebelde. Então, se Deus me convocou para fazer esse jejum e para chamar o povo, eu quero fazer o que Deus me convocou. Então, se esse vídeo chegou para você e Deus falar o teu coração para fazer, faça, porque Deus quer, sabe, moldar você. Você é como barro na mão do oleiro. Deus quer que você seja nascido do Espírito, como está ali descrito no livro de Jó, onde Deus confirmou para mim, né, que Ele quer que o povo dele seja nascido do Espírito e não da carne. Muitos, né? Muitos estão aí nascidos da carne ainda tem coisas que não agradam a Deus. E Deus quer, sabe? Quer que essas pessoas renunciem a essas coisas. Louvado seja Deus. Deus quer moldar o nosso caráter espiritual. Você tem um caráter espiritual e Deus quer te moldar. Porque quando o seu espírito estiver moldado de acordo com a vontade de Deus, a tua carne, ela vai ser obrigada a fazer a vontade de Deus. Porque você mesma, sabe? Você mesma aí vai ter força, sabe? Para pegar a carne e levar ela para o centro da vontade de Deus. Deus vai te dar essa força, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. A decisão é sua, mas é Deus que vai te dar essa força. Viu? E o jejum vai te dar direções claras que Deus quer para a tua vida. Então, veja o mistério, né? O jejum começa nessa sexta-feira. Ou seja, eu vou estar de jejum a partir das 18 horas de hoje, porque tem que, no meu caso, né? No meu caso, como eu falei com vocês, eu já decidi com Deus que eu vou ficar sem me alimentar das 18 horas de quinta-feira, que é hoje, então a partir das 18 horas, até ao meio-dia de amanhã. Então amanhã que eu vou me alimentar. E na próxima sexta-feira, que é dia 27 de fevereiro, é a mesma coisa. No dia 26 eu já fico sem me alimentar a partir das 18 horas, e só vou me alimentar a partir do meio-dia do dia 27. Na terceira sexta-feira, que vai ser o dia 6 de março, a mesma coisa. Na quarta sexta-feira, que vai ser o dia 13, a mesma coisa. Na quinta sexta-feira, que é 20 de março, a mesma coisa. Na sexta sexta-feira do dia 27 de março, a mesma coisa. E na sétima sexta-feira, que vai ter fim, no dia 3 de abril de 2026, a mesma coisa. E o mistério está aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus. Essas 7 sextas-feiras, ela termina justamente no dia 3 de abril. Você sabe o que é o dia 3 de abril? Abra aí no teu calendário, aí no seu celular. É sexta-feira da Paixão de Cristo. Louvado seja Deus. E eu vou parar de me alimentar justamente ao meio-dia da sexta-feira da Paixão de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus falou no meu coração que a partir desse horário vai estar consumado no mundo espiritual. Sabe? Deus vai me moldar e vai te moldar pela fé, conforme a vontade dele, porque Deus quer nos colocar no centro da vontade dele, porque dias terríveis estão para começar para o povo de Deus, e Deus quer que o povo dele esteja moldado, seja nascido do Espírito, porque só vai suportar as tribulações quem tiver moldado, né, por Deus, quem tiver nascido do Espírito Santo. E aqui eu vou fazer um adendo, meus irmãos. Um adendo especial da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração agora. Você sabe por quê que os discípulos do Senhor passou todas aquelas tribulações e não negou ao Senhor no momento da morte? Porque eles estavam firmes no que eles criam. Eles criam em quem? A fé deles, a crença deles era em quem?
Eles creram no nosso Senhor Jesus, eles estavam firmes no nosso Senhor Jesus. Eles não estavam mais nascidos da carne. Sabe por quê? Porque quando você está nascido da carne, você tem medo dos dias maus. Como eu tenho visto muita gente aí falando, que está com medo, né, do apocalipse. Queridos, se você está nascido do Espírito Santo, se você é nascido do Espírito Santo, você não vai ter medo do apocalipse, não. Pelo contrário, você vai desejar o apocalipse. Sabe por quê? Porque você sabe que essas coisas têm que acontecer. E Deus quer que você seja nascido do Espírito Santo, para que você venha suportar os dias maus. E se você está nascido do Espírito Santo, você está livre de vícios. Você está livre dessas opressões dessa terra. Porque mesmo que essas opressões cheguem até a sua vida, né? Você sabe que você tem um Deus poderoso. Então você vai ter as aflições, mas você tem um Deus que pode te livrar dessas aflições. Como nosso Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Deus quer que você vença essas opressões aí que você tem na tua vida. É vício, é problema no casamento, Deus quer. Sabe? Deus quer te ajudar. Deus quer te colocar no centro da vontade dele. Muitas das vezes é algo que depende de você. De repente o teu casamento está do jeito que está, porque é algo que depende de você para você fazer e você não está fazendo. Quem sabe Deus está te convocando para fazer esse jejum justamente porque Deus quer agir no teu casamento. E pela fé Deus vai agir no tempo certo. Porque eu quero que você coloque isso na sua mente. Que vai ser de acordo com a vontade de Deus. Se Deus tiver que liberar uma bênção, né, nesse novo ciclo, dessa lua nova que se iniciou, Deus vai liberar a bênção e Satanás não vai poder roubar a tua bênção. Porque quando Deus libera as bênçãos lá do mundo espiritual, Satanás ele fica tentando, sabe, roubar a bênção das pessoas. E quem tiver sem proteção espiritual, ele rouba. Então Deus quer que você, a partir desse novo ciclo, que se iniciou da lua nova, que você também vinha, sabe? Colocar o teu espírito aí no prumo para ser moldado pelo oleiro supremo. Deus é o nosso oleiro supremo. Deus quer moldar a tua vida, o teu caráter espiritual. Queridos, eu não vou me estender muito nesse vídeo, não. É um chamamento para o jejum. Então, às 3 da manhã, eu vou estar postando daqui a pouco uma live, né, de 10 a mais ou menos 20 minutos, onde eu vou estar fazendo oração, onde eu vou estar fazendo a leitura da Bíblia, onde eu vou estar liberando a palavra que o Senhor Deus colocar no meu coração. E se você quer a mudança na tua vida, pela fé, receba a mudança e faça a sua parte. O jejum são 7 dias, não é 7 dias consecutivos, não. São 7 dias, são 7 sextas-feiras, né? Então você pode fazer. Você pode sim fazer. Então você vai ver apenas, vai alinhar apenas qual é a alimentação que você pode tirar. E eu te aconselho que você, sabe, converse bem com Deus, veja como é que está a sua saúde. Porque Deus não quer que você, sabe, que você se mate de fome, não. Mas Deus quer que você faça, né, um pouco do sacrifício para que sua vida mude, né? Então se você toma alguma medicação, não pare de tomar suas medicações. Você vai continuar tomando as suas medicações. É um jejum espiritual, né? Onde a pessoa vai se abster de alimento ou de água, né? Que no meu caso, eu coloquei que eu vou me abster apenas do alimento, eu não vou ficar sem beber água, por quê? Porque eu já tenho um problema de hipoglicemia. E quando eu fico sem beber água, né? Algo, sabe? Acontece no meu organismo e eu posso até passar mal. Então eu conversei com Deus, eu vou apenas me abster do alimento, né? Das 18 horas de quinta-feira até as 12 horas de sexta-feira. Então eu vou iniciar o jejum daqui a pouco às 18 horas e meio-dia de amanhã eu vou poder me alimentar amanhã ao 12:01. Então, que você, meu querido, venha ser direcionado pelo próprio Espírito Santo para fazer esse jejum. Que seja feita a vontade do nosso Deus. Toma posse desta palavra e seja convocado aí no teu coração, em nome do Senhor Jesus, para estar fazendo esse jejum.
Porque esse jejum foi a convocação para a comunidade de Israel, para o povo de Deus. Esse jejum não foi só para mim, não. Deus apenas aproveitou aquela oportunidade, né, que aconteceu na minha vida essa semana para me convocar e para eu ser instrumento dele para convocar o povo dele. Então, se esse vídeo chegar para você daqui a um ano, né, saiba que você vai fazer esse jejum, você vai olhar lá no ao vivo, né, do YouTube, lá vai estar lá, primeira sexta-feira, né, dia tal. Então aí você vai acompanhando quais foram as leituras da Bíblia que eu fiz nesse dia primeiro, né? Dessa primeira sexta-feira. Quando for na próxima sexta-feira, que vai ser no dia 27 de fevereiro, eu vou postar um vídeo também lá no ao vivo do YouTube. Vai ter lá segunda sexta-feira. E o título do jejum é Como Barro nas mãos do oleiro. Então você vai saber que é esse jejum, porque eu vou colocar tudo bem organizadinho. Então, quando você clicar lá na primeira sexta-feira, que você vai fazer, porque tem que ser na sexta-feira e tem que ser na lua nova. Então, você vai ver aí no calendário, né? Se esse vídeo aparecer para você daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, e você quer fazer esse jejum, e você sentiu no seu coração que Deus falou com você, você vai iniciar numa sexta-feira e tem que ser na lua nova, né? Esse jejum aqui, esse jejum é especial. Mas você vai conversar com o Senhor, né? Para você fazer esse jejum. Como é que está a sua saúde, se você aguenta fazer esse jejum. Toma posse desta palavra, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Amém.